conceito, teoria, e 40% cálculo, tá? Mas o cálculo já é um cálculo, como dizem, né? Sabido, né? Aprendido durante aí a sua jornada escolar, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui, eu quero que vocês anotem. Eu não postei a lista de exercício no blog na semana passada que eu falei que eu ia postar, porque eu achei que nós corrigimos poucos exercícios para vocês fazerem os exercícios, mas eu já está preparado, já hoje, até a noite eu vou postar, tá? A aula da semana passada já está disponível no YouTube já, eu já fiz o download, é porque é um pouco demorado, sabe? A aula para fazer o download e tudo, ela demora um pouquinho. Deixa eu ver aqui se compartilhou. Ah, tá aqui. Muito bem. Bom, então vamos fazer os exercícios. A gente fez o exercício do Enem semana passada, né? Foi bem bacana aquele exercício. Depois, na semana que vem, para a gente continuar, nós vamos falar um pouco sobre os fenômenos ondulatórios, que é uma revisão do que nós discutimos no ano passado, e depois nós vamos entrar na física do primeiro ano, tá bom? Então, olha só, aqui eu tenho um exercício 1, até aqui eu estou com o rabisco aqui que eu fiz explicando numa aula. Então, olha só. Anotem aí, hein, gente? Anotem aí que vocês vão fazer um trabalho com os exercícios que eu corrigi nas aulas, tá? Vocês vão tirar foto, enviar, mas aí eu vou dar a data para a gente encerrar a nossa. Só a professora ainda está perguntando um negocinho aqui. Bom, então é isso. Então, olha só, na semana passada a gente falou sobre, nós calculamos exercício do Enem. Então, olha só, gente, eu sempre tenho que pensar, então vamos supor, você olha o exercício, tá, estava falando sobre, então, aí eu vou pedir para vocês tirarem foto e mandar para o meu e-mail, aí a gente encerra o terceiro bimestre, que em outubro, né, chegou 15 de outubro, aí a gente já começa o quarto bimestre. Então, olha só, então, como que eu sei que eu aprendi? Então, dá uma olhadinha nesse exercício, fala assim, poxa, eu consigo fazer ele? Caiu na prova, eu vou conseguir fazer? Será? Então, é isso que a gente tem que se questionar, né? Se eu consigo fazer ou não. Peraí, eu consigo fazer? Então, olha só, ele fala assim, vamos ver se a gente entendeu. Então, lembrando que se eu estou falando com vocês, então quer dizer que existe uma onda, a onda sonora, que é chamada de onda mecânica, tá? Não esqueçam desses conceitos, tá bom, gente? Ó, é uma onda mecânica, porque ela realiza um trabalho. A partir do momento que eu falo de mecânica, é porque algo está realizando um trabalho, tá? Então, quer dizer que ela está se propagando no meio, tá? É uma onda longitudinal, tá? Porque ela se propaga em um único sentido, que é o mesmo sentido que está acontecendo a pulsão, né? A perturbação nas cordas vocais, e ela tem uma amplitude, certo? Ó, essa daqui é a nossa amplitude, que seria a altura, como se você estivesse jogando bola e você deu um chutão na bola, igual a função quadrática, vamos dizer, mas isso aqui é uma função cosseno, hein, gente? Tá? Depois nós vamos fazer uma revisãozinha aí de função, ó, tá? Então, dou um chutão na bola, a altura, tá? A altura é a minha amplitude,
Só que, diferentemente do chute, né, que eu dei na bola, ela foi até o ponto mais alto, depois caiu, a onda, ela só se completa, o seu ciclo só se completa quando ela chega do outro, tá? No outro pico. Tá? Então, aqui, lembre-se que a gente chama aqui de crista da onda. Aqui também é a crista da onda, beleza? Ó, aqui é chamado de vale. Tá? Na verdade, se ele fala, qual que é a profundidade do vale? Olha só, olha, perguntas diferentes, hein, gente? Perguntas diferentes. Qual é a profundidade do vale de uma onda sonora ou de uma onda mecânica? Aí você fala assim, poxa, a professora só explicou a amplitude, a profundidade do vale, ela não explicou. Gente, realiza. É a mesma coisa, tá bom? Beleza? Ó, tá? Tudo bem, gente? Vocês estão comigo? Que eu tenho um pouquinho de trauma, assim, de ficar falando sozinha, entendeu? Tipo, cai, sabe como é que é? A aula cair, eu fico falando aqui, porque sabe como é que é, né, gente? Professor é meio fora da casa, né? Vocês estão comigo? Relaxa, professora. Estão aí? Sim, professora. Ah, tá, é. Tô aqui. Tá, beleza. Então, de vez em quando eu vou perguntando, tá? Você sabe que, né, eu sempre falo, tem, às vezes algum professor fala assim, porque como é que você faz? Eu não sou exemplo para ninguém, não, tá? Eu sou uma pessoa muito fora da casa. Então, olha só. Então, perceberam que são tipos de perguntas diferentes? E aí você tem que ter essa ampliação de vocabulário em relação ao conceito. Então, profundidade do vale é a mesma coisa que amplitude em relação à crista da onda, tá bom? Então, aqui eu tenho o comprimento da onda, que eu posso calcular o comprimento da onda, tá? Eu posso calcular de uma crista até a outra. Eu posso calcular, tá? De uma crista até a outra. Beleza? Então, para calcular, então, essa velocidade de propagação, eu uso uma equação geral, que também vale para ondas luminosas, tá? Que é a frequência determinada por uma onda eletromagnética, a onda luminosa, né? Que é a radiação, por exemplo, emitida pelo Sol, o raio de luz, que a gente estudou ano passado, tudo. Então, quando a gente calcula, por exemplo, essa velocidade dessa onda, então, para a onda luminosa também a gente usa a mesma fórmula, a equação geral, que nós usamos, olha. Então, eu tenho aqui lambda igual a F, certo? Ó, então, velocidade, comprimento da onda e a frequência, que acontece em um intervalo de tempo. Tá? Lembrando que a frequência, ela é inversamente, quando falo inversamente, não pira não, tá, gente? Não fica desorientadinho, não, beleza? Ó, inversamente, é como se, pensa assim, eu estou indo e a minha irmã está voltando, tá? É o inverso do movimento, inverso da grandeza, tá? Inverso da grandeza. Então, ó, inversamente proporcional ao período. Então, esse T aqui representa período, e o período é o intervalo de tempo em que um ciclo, tá, se completa. Então, o ciclo é justamente, pensa que você está andando de skate, você está descendo a rampa, então você foi de uma rampa, de um ponto até o outro da sua rampa, então você completou um ciclo. Se você girar e voltar, girar e voltar, girar e voltar, tá? Você tem justamente o número, que a gente chama, ó, frequência, o número de voltas que você completou, vamos dizer assim, em um intervalo de tempo, tá? Mas qual é a diferença daqui para cá? Esse T aqui representa o período, o tempo de um ciclo, tá? De um ciclo. É como se você olhasse para o relógio e ficasse lá olhando o ponteiro, certo? Ó, a volta completa equivale a 24, ou uma volta completa equivale a 60 minutos, certo? Se equivale a 60 minutos, então quer dizer o período do ciclo completo é de 60 minutos. Eu posso responder isso em minutos, em hora,
né? Ou eu posso responder em segundos. Neste caso aqui, do estudo da onda, eu respondo em segundo. Então, 3.600 segundos, eu tenho um ciclo completo em relação ao período, né? Ao tempo, dia, tá? Então, é o período de uma volta que eu tenho do relógio. E se eu pergunto, mas, ok, mas em um dia, qual é o número de... Qual é a minha frequência do ponteiro até completar um dia completo? Então, a frequência de 24, se eu estiver na unidade de hora. Então, são situações assim que a gente tem no nosso dia a dia que a gente não percebe e que são essas situações que o Enem coloca na prova, tá bom? E em contrapartida, se eu preciso saber qual é o período que gastou-se para completar um ciclo completo, eu faço o inverso, tá bom? Então, aqui, ó, eu faço o inverso. Então, fica assim, tá? Agora, vamos ao exercício, ó. Então, vamos lá, vamos ver se a gente tem todas as informações aqui que a gente precisa, tá? Então, dá uma olhadinha aí, vamos ver se vocês conseguem resolver, tá? Então, ele fala, na figura está representada a configuração de onda, né, de uma onda mecânica que se propaga com a velocidade 10 metros por segundo. Então, ele me deu a velocidade, lembre-se que todo exercício, você coloca todos os dados que ele te deu, então, ele te deu a velocidade, tá? Dessa propagação, dessa perturbação. O que mais? Ah, tá, beleza. Ele, olhando aqui o nosso gráfico, você consegue analisar, olha, o comprimento, quer dizer, a metade do comprimento da onda, tá vendo? Olha aqui, ó. Ele fala para você que se você sair, olha, então você é uma formiguinha, você saiu deste ponto aqui, foi até este ponto aqui, ó. Você andou 20 centímetros, tá vendo? Olha, se você sair do ponto B até o ponto C, você vai andar mais 20 centímetros. Então, o comprimento total da onda é de 40 centímetros, ó. Só analisando o gráfico já consegui observar isso, ó. Agora eu vou à pergunta, ó. Questão A, o comprimento da onda. O comprimento da onda eu já sei. Olha só. O comprimento da onda, que é o lambda, é 40 centímetros. Se eu transformar isso daqui em metros, lembre-se que a unidade é um sistema internacional de medida. Então, como eu falo, ó, gente, não fica desorientadinho, não. Lá no enunciado, sempre eles vão citar o Sistema Internacional de Medida, que é um sistema padrão, porque, afinal de contas, ondas sonoras, gente, existem em qualquer lugar do mundo. Aqui, nosso mundo, conceito Terra, né? Então, onda sonora existe em qualquer lugar. Então, pensa falar onda sonora em russo, né? Ah, lá eles têm uma unidade diferente. Aí vem uma apostila traduzida da Rússia, certo? E aí? Pense, então, quer dizer que esse sistema internacional é justamente para a gente ter uma comunicação, tá? Então, olha, transformando em metros, então fica 0,4 metros. Pronto, respondemos a questão A, tá vendo? A questão B, ele pede o período. Olha só, o período, então, mentaliza, construiu o que é período, lembre-se do conceito, lembre-se disso. Não decora o fórmula, eu entendo o conceito, e a fórmula é uma consequência, tá? Então, o que é período? Já vem na sua cabeça assim que o período é, ó, você tá aqui no skate, você desceu, foi até a outra ponta, certo? Ó, tá? Então, período, ok? Tá? Então, qual é o intervalo de tempo? Certo? Qual é o intervalo de tempo que eu gastei? Então, esse é o meu período para completar um ciclo. Então, esse é o meu período. E para achar o período, eu preciso da frequência. Tá vendo? Ó, porque o período é inversamente proporcional à frequência. Significa o seguinte, gente, ó, quanto maior for, né, a minha frequência, né, a onda, né, pensa numa pista de skate do Bob, lá na Califórnia, quem já ouviu falar, da super rampa, né, ou uma singela pista de skate lá do bairro, lá, sei lá,
que eu acho que aqui em Itapecerica não tem nenhum lugar que tenha, não sei. Mas, sei lá no Parque Alegre, lá no Delfim Verde, eu acho que fizeram uma pista de skate lá, não sei também. Mas o fato é que, comparado, então, para se completar uma volta, né, até chegar de um topo até o outro da pista de skate do Bob, lá na Califórnia, que a gente tiver a oportunidade um dia, depois me conta. Então, esse período, quanto maior for a onda, né, então, quer dizer, o meu período ele vai ser maior e o meu tempo vai ser reduzido. Então, é inversamente proporcional, tá bom? Ok, então vamos lá, gente. Então, como é que eu faço para achar aqui? Então, eu tenho que usar a equação geral, ó, porque eu tenho todos os dados aqui, só falta achar a frequência. Então, eu tenho a velocidade, que já está em metros por segundo, tá vendo? Ó? Mas tudo bem que eu já transformei a minha unidade. Tá? Então, vai ficar aqui 10 metros por segundo é igual o meu comprimento vai ser 0,4 metros e eu quero achar a frequência. Pessoal, a equaçãozinha do primeiro grau aqui, hein? Tá? Ó, matemática básica. Beleza? Ó. Aqui, olha, isso daqui pode cair. Vamos supor, professora, eu estava fazendo a prova do Enem e caiu isso em matemática, na prova de matemática. Pode acontecer isso? Pode, gente. Pode, porque o Enem, ele é bem claro quando ele fala da disciplina de matemática. Ele fala matemáticas e suas tecnologias, tá? Então, ele pode, sim, citar primeiro que essa onda aqui é uma função cosseno, tá? Que eu posso escrever f de x é igual cosseno de x, e é claro que ela tem as suas, né? Ela tem as suas deformidades aí, porque é uma onda que determina um fenômeno físico. Então, sim, pode cair sim. Então, aqui eu tenho, ó, aqui vai simplificar, tá? Então, vai ficar 10 dividido por 0,4, tá? Aqui é 1 dividido por segundo, tá bom, gente? Eu vou colocar entre parênteses aqui, ó. Isso aqui não vai interferir no nosso cálculo. Aqui já é a unidade de medida, tá bom, gente? Ó, já é a unidade de medida, tá? Ó, 10 dividido por 4. Nossa, professora, acredita que eu tenho dificuldade de fazer essa continha aqui? Acredito, gente. Acredito sim, porque a gente fica usando a calculadora, né? Então, esses dias eu fui na papelaria, comprei, acho que não lembro se foi R$ 3,80 de lápis, borrachas, coisinhas assim, né? E dei R$ 5 para a menina. Ela fez na calculadora, não conseguiu me devolver o troco, eu fiquei calada, né? Porque fiquei esperando, ela fez na calculadora, ela falou assim, tá dando um resultado diferente. Eu falei assim, sério, como seria um resultado diferente? Não sei, não consigo ler. Eu falei assim, fiz. Tá? Mas, enfim, no final lá eu mostrei para ela como faria a continha na calculadora lá e ela conseguiu acertar. Mas o fato é que, olha, então sim, porque a gente fica usando tanta calculadora, né, gente? E acaba que a gente acaba esquecendo as continhas básicas. Então, olha, uma casinha depois da vírgula, multiplica aqui por 10 e multiplica por 10, tá? Então vai ficar 100 dividido por 4, tá bom? Que vai dar quanto, gente? Ó, que vai ficar 2, né? Vou fazer aqui com vocês, dá 25, né, gente? 25, 25. Tá? Lembre-se que essa unidade medida aqui, olha, no sistema internacional, ó, 1 dividido por segundo, olha, essa unidade aqui é Hertz, tá? Que é a unidade de frequência, beleza? Ó, então, ele é Hertz, você pode encontrar assim ou pode encontrar assim, tá bom? Então, é isso. Então, nós descobrimos que a nossa frequência é 25 Hz, mas eu quero achar o período, tá? O período. E aí eu faço aqui, olha. Tá? Quanto maior for o meu período no intervalo de tempo, tá? Menor vai ser o meu tempo aí. Então, vamos lá, gente. Ó, então, agora é só substituir, tá bom? Ó, 1 dividido por 25, tá? Aqui, no caso, vira segundo, porque simplifica, né, gente? Ó, simplifica as unidades, tá bom? Vai simplificar.
Aqui, na verdade, fica o inverso, né? Vai ficar, e dividido, aí aqui, na verdade, não simplifica, fica 1 sobre, S sobre 1. Mas, então, tá bom. Então, quanto que dá 1/25 avos? Provavelmente, na física, ele não vai perguntar em forma de fração, tá bom? Provavelmente. Ele sempre pergunta na forma de decimal. Se fosse na matemática, por exemplo, provavelmente ele perguntaria na forma de uma fração, e aí você já acharia o seu resultado. Gente, 1/25 avos em decimal é só fazer 1 dividido por 25. Não dá para dividir, coloca aqui o zero, zero e vírgula, não dá, ainda não, continua não sendo possível, coloca zero aqui que vai dar 4. Tá bom? Pessoal, eu quero saber dúvidas. Deu para entender assim a ideia? Deu sim, professora. Deu? Agora, ó, exercício 2, gente. Dá uma olhadinha aí no exercício 2 e vê se você consegue fazer o 2. Um minutinho aí para vocês. Dá uma olhadinha no exercício 2. Tudo bem? Olha só, gente, vamos lá. Exercício 2, tá? Se a velocidade de propagação de um movimento oscilatório é de 160 metros por segundo, qual o valor da frequência dessa onda? Sabendo-se que o comprimento de onda é de 40 centímetros. E aí, pessoal, quanto que deu essa continha? Alguém? Deixa eu apagar aqui. Eu vou apagar, tá bom? Primeiro, ó, separa o que ele te deu de informação, tá? É assim que a gente faz com exatas, ó. Separa as informações que ele te deu, vou apagar tudo, tá, gente? Tá? Então, olha só. Separa as informações que ele te deu. Ele te deu a velocidade, ó. Velocidade de propagação é como se você falasse assim: olha, velocidade de propagação, gente. Ei, você que vem aqui logo porque eu tô querendo falar com você, porque olha, é importante. Não. Ó, velocidade, ó, propagação, onda, frequência, período, intensidade da onda, perturbação, tá tudo aqui, ó. Agora olha só, ó, olha só. Ei, você vem aqui, ó. Então, velocidade, tá certo? Ó, propagação, frequência. Então, ó, a velocidade de propagação de movimento oscilatório é de 160 metros. Então, olha, temos aqui a nossa velocidade. Qual o valor da frequência dessa onda é o que ele quer saber. Vamos colocar aqui. Né, o que ele quer saber. Sabendo-se que o comprimento da onda é de 40 centímetros. Então, nós temos o lambda, que é 40 centímetros. Tá? Então, aqui eu posso usar a equação geral. Aqui não tem... Olha só, posso usar direta a equação geral, porque a equação geral, velocidade é diretamente proporcional ao comprimento e à frequência dessa propagação, ó, desse movimento, tá? Lembrando que isso aqui é chamado de perturbação,
tá? E essa propagação, no caso de uma onda, tá? Ela é longitudinal. Então, ok. Então, é só substituir, gente. Alguém poderia me dar o resultado aí? Ó, não esqueçam de transformar isso aqui em metros, tá bom? Ó, porque aqui está em metros e essa é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Não? Ninguém fez? Olha só, então aqui vamos substituir, ó. Tá? Então vamos substituir, gente. Não precisa ficar, ó. Então, assim, 160 é só substituir, gente. Equaçãozinha do primeiro grau, tá bom? Ó. Quem eu tenho, já transformei aqui, ó. Gente, cuidado, tá? Não pode fazer uma divisão com unidades diferentes, tá bom? Mesmo que seja de mesma grandeza. Por exemplo, quando a gente fala grandeza na física, eu meço, por exemplo, eu consigo medir o meu deslocamento da minha casa até a padaria. Então, isso é uma grandeza física, tá? Então, qual é o deslocamento da minha casa até a padaria? Bom, quando eu penso em sair da minha casa até a padaria, eu não penso em nada, só em comprar pão, né, gente? Essa aqui é a verdade. Mas, se a gente for pensar assim, de uma forma assim, eu sou um ser pensante e eu vou pensar em todos os fenômenos físicos que acontecem nesse deslocamento. Olha que chique, hein? Você já ficou top, hein? Então, quer dizer, você está pensando na distância, na velocidade, né? Que você vai desempenhar naquele deslocamento. Ah, se está chovendo, então quer dizer que esse deslocamento vai receber influências desse clima. Então, são todos os eventuais acontecimentos que pode acontecer. Ah, a mamãe falou assim, vai rápido, mas muito rápido. Então, até isso vai influenciar no seu deslocamento até a padaria, enfim. Tá? Então, quando a gente pensa numa grandeza, a grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. Então, se eu me desloco da minha casa até a padaria, então eu posso medir esse deslocamento usando ou velocidade, ou o tempo que eu gastei, a distância o meu percurso, né, a distância que eu percorri, se foi, posso medir em centímetros, metros, ou até em quilômetros. Então, são grandezas físicas, tá certo? Tá? Então, vai ficar 160 dividido por 0,4. Essa unidade metro aqui vai simplificar, tá bom, gente? Quanto que dá essa divisãozinha aí? 400, professor. Ah, ótimo, 400. Ó, aqui ficou 1 sobre segundo, tá vendo? Ó, aqui, então, hertz. Então, essa é a frequência. Tá? Então, essa é a minha frequência, olha só. Se for medido aqui em segundo, olha só, gente, em um intervalo de 1 segundo, tá vendo? Ó, de 1, né? Eu tenho 400 hertz. Quer dizer que, ó, não consigo, a gente não consegue nem representar isso, tá certo? Essa é a frequência, é como se você tivesse tirado um raio-x. Você entra lá, você fica lá, assim, de repente, vai, pode... Muito rápido, né? Nem piscou, você já... Ó. Muito bacana. Gente, dúvidas? Até agora nenhuma, professora. Tá de boa. Tá de boa? Beleza. Então tá. Agora o exercício 3. Eu separei aqui, tá, os exercícios que vocês podem se deparar, tá? Então, são exercícios que trabalham com vamos supor, como que eu posso falar? A comissão de professores que decidem, por exemplo, as provas, as questões do Enem, que elaboram as questões do Enem. Então, eles falam, olha, o que o aluno, qual é a habilidade que o aluno precisa ter
nessa parte aqui desse conceito, desse fenômeno em relação a essa física básica. Então, ele precisa entender que é uma coisa do cotidiano, uma frequência, tal, então, o comportamento dessa onda. Então, é assim que eles elaboram uma prova do Enem, por exemplo, que é uma prova que avalia, por exemplo, o nosso IDESP, que é o Índice de Desenvolvimento Estudantil do país, e que vai para concorrer, que classifica o nosso nível de aprendizagem de forma nacional. Então, é extremamente importante essa discussão. Então, olha só, uma das coisas que eu colocaria na prova seria o exercício 3 e o exercício 4, porque seria também uma interpretação do aluno, né, em relação, ele saberia ler, essa habilidade de identificar no gráfico, e colocaria a questão em, né, em prática, né? Então, olha só, dá uma olhadinha, vou deixar vocês lerem um minutinho para ler. Aqui já está marcado, tá? Aqui tem um erro no gráfico, tá? Mas tudo bem que depois a gente corrige, é só aqui que tem que ser metros. Mas já tem aqui a alternativa, então vamos lá. Então, ó, vamos lá, vamos ver como que chegou na ESA. Ó, aqui, percebam que as respostas, elas são parecidas, o que vai mudar, na verdade, é alguma coisa em relação à posição da vírgula, isso é importante, tá? Então, ele fala assim, ó, a figura mostra o perfil de uma corda por onde se propaga uma onda periódica, de frequência igual a 2 Hz. Percebam que ele já te deu essa frequência, então, já vou colocar aqui do ladinho, que é a minha frequência de 2 Hz. Lembrando que o Hertz é 1 dividido pelo segundo, é um intervalo de 1 segundo, tá? Então, essa frequência, então, em um intervalo de 1 segundo, eu tenho 2 Hz, tá bom? Vamos colocar assim. Aí ele me dá mais informações. Ó, olhando o gráfico aqui, ó, só de olhar o gráfico, eu consigo também, olha, deixa eu ver o que eu consigo ver aqui no gráfico, ó. No gráfico, eu consigo também descobrir o comprimento dessa onda, tá vendo? Ó, que o comprimento da onda é de uma crista até a outra, olha. Tá? Então, o comprimento dessa onda tá aqui, tá, gente? Ó. Olha só. Então, eu não cheguei ainda à pergunta. Tá vendo? Ó? Tô pegando as informações que ele... Se ele me deu o tipo de fenômeno físico que nós estamos estudando aqui, certo? Ó. Se ele me deu um gráfico, então, provavelmente, se eu já conseguir interpretar o gráfico, quando eu for ler a resposta, eu já sei qual é a alternativa, eu já sei qual é a resposta, porque eu já fiz a leitura dos dados que ele me deu no gráfico, tá? Então, ó, eu já sei que o comprimento de ondas aqui, ó, o que é importante aqui, tá, gente? Ó, aqui percebam que tá de 1 em 1, né? Ó, então aqui. Tá? Então, olha, aqui eu tenho, ó, um passo, mais um passo, mais um passo e mais um passo, tá vendo? Tá? Então, de uma crista até a outra. Então, só cuidado com essa contagem aqui, ó. Porque a gente já é um exercício fácil por causa de besteira, ó. Tá? E ele é considerado fácil, os fáceis têm um peso maior, hein, gente, no Enem. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Tá certo? Então, 4 centímetros. Beleza? Bom, então, vamos lá, né? Vamos fazer aqui a nossa continha. E aí? Tá? Eu só quero fazer uma observação aqui, ó. O desenho do gráfico aqui, a unidade de medida está errada, tá, gente? Aqui não está em centímetros, tá bom? Aqui está em metros, isso vai interferir
O nosso valor é só por causa daqui, ó, pela alternativa, tá? Que ele tá te dando aqui. Mas o gráfico aqui é metros, tá bom? E aqui também é metros. Tá? Tem uma errata aqui no livro. Muito bem. Então, façam então aqui é metros, ó. Então, aqui nós temos a nossa velocidade. Ele pede o que? Ah, agora eu vou ler o que ele está pedindo. Então, podemos afirmar que o comprimento de onda e sua velocidade de propagação valem, respectivamente, tá? Bom, o comprimento, então, o comprimento vale 4 metros, tá? 4 metros. E a velocidade, né? Facinho, né, gente? Ó, 2 vezes 4. Então, a velocidade dá 8 metros por segundo. Tá? Muito bacana, né? Facinho, ó. Agora, o exercício 4. Vamos lá, rapidinho, gente. Vamos fazer ele. Eu quero que vocês, tá? Dá uma olhadinha aí nele. Estamos terminando já, tá, gente? Já vou liberar vocês já. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Caiu no Enem, caiu. Então, ele fala assim, ó. A sucessão de pulsos, tá? O pulso, gente, é assim, olha. Então, o pulso é aquela historinha da corda, né? Tá? Ou como você vai brincar. Ai, não vou lembrar o nome da brincadeira. Não, a corda é só um pulso, um giro, né? Mas tem uma que a gente faz, eu não lembro mais o nome, que a gente faz assim no chão, né? Para pular, eu acho que eu não lembro mais o nome, mas enfim. Ó, então aqui eu tenho o pulso, então quando ele fala o pulso, então eu tenho uma corda, né? Vamos supor assim. Ela está em repouso, aí acontece a perturbação, que é a perturbação dessa força, né? Então, pensa na corda e você pega a corda e faz isso daqui no chão, ela faz tipo o movimento de uma cobra, né? Sei lá, uma coisa assim, tá? Então, quer dizer que a cada pulso que você determina, um pulso determina uma frequência, uma onda. Ah, novamente, é claro que a cada pulso você não consegue pôr uma mesma intensidade de força, né, naquele corpo ali, naquela matéria que você está perturbando, provocando uma perturbação, tá bom? Porque o seu estado natural seria o repouso, tá certo? Então, dá uma olhadinha aqui. Então, ele fala uma sucessão de pulsos representados na figura produzida em 2 segundos, certo? Ó, quem é esse 2 segundos aqui, gente? Esse 2 segundos aqui é o nosso período. É o nosso T, é o nosso período. Tá? É o nosso período. Opa, peraí. O período da onda. Ah, a sucessão de pulso. Ah, então, peraí, não é o período. Tá certo, tem toda a razão. Sabe por quê? Porque o período, ele determina o comprimento, né? Uma frequência completa. Então, qual foi o tempo de cada um, tá bom? Para você determinar, ó, uma volta completa do relógio. Olha, me empolguei aqui e por acaso na questão B tem 2 segundos, tá vendo? Olha só, tem 2 segundos. Então eu preciso pensar no conceito, beleza? Ó. Então, aí ele fala o período da onda. Aí você fala assim, poxa, o período da onda. Eu sei que a frequência é inversamente proporcional a esse período. E o período é inversamente proporcional à frequência, porque quando um aumenta, o outro diminui, certo?
Então, eu preciso achar a frequência. Certo? Eu preciso achar a frequência. Aí nós temos um probleminha aqui. Sabe qual que é o probleminha? A gente pensa na equação geral, tá vendo? Ó, equação geral. Aí você fala assim, poxa, na equação geral, eu consigo achar a frequência, mas para achar a frequência, eu preciso do comprimento. Tá vendo? Olha. E preciso da velocidade. E aí, como é que eu faço agora? Para achar a frequência. Olha só, olha o que ele me deu aqui, ó. Ele me deu o número de a sucessão de pulsos em um intervalo de tempo. Ele me deu. E aí, como é que eu faço para achar? Olha só, tem uma formulazinha que eu coloquei ali, ó. Bom, então eu sei que a frequência, tá? Ó, lembra que nós achamos nesse exercício aqui, ó? Nesse exercício aqui nós achamos 400 Hz. O que significa 400 Hz? Significa o número de frequências em um intervalo de tempo de 1 segundo. Quando você quer, por exemplo, dimensionar isso, o que seria isso, na verdade? Pensa, eu acho que todos vocês, ou nem todo mundo, né? Ou todos vocês, nem todo mundo, isso é uma coisa bem colocada, né, gente? Nem todos vocês, então quer dizer que nem todos, eu acredito que tenha feito um raio-x na vida, né? Porque a medida de vocês é muito, né? Ainda só tem, né? Um intervalo de tempo curto ainda, mas assim, quem já fez um raio-x, como eu falei há pouco, certo? Então, você entra na máquina, quando você vê, faz pof. Então, é uma frequência, ó, a frequência de onda do raio-x, olha só. Deixa eu ver aqui. Olha o raio-x, gente, ó, olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma onda eletromagnética. Olha a frequência dessa onda, gente, ó. 10 elevado a 20, certo? Ó, é a frequência, ó. É a frequência no intervalo de tempo, gente. Pensa numa coisa dessa. Olha só, 10 elevado a 20. 10 elevado a 20 é um 1 com 20 zeros. Então, sai de mil, sai de milhão, né? Sai de bilhão, sai de trilhão, sai de quinquilhão, quadrilhão, quinquilhão, sextilhão, tá certo? Ó, então, é a quantidade da frequência dessa onda eletromagnética em um intervalo de tempo. Então, pensa nessa frequência, tá? Então, pensa, é uma frequência muito grande, as ondas eletromagnéticas. Por isso que fala que é radioativo, né? Que você não deve, né? Porque pode interferir ali, pode deformar, na verdade, uma molécula, né? Isso que é, na verdade, radiação, né? Uma deformação, né? Então, e aí se transforma aí numa, né? Mas o fato é que, olha só, olha a intensidade, tá vendo? Então, e o período, né? Então, o número da frequência em um intervalo de tempo. Olha só, qual foi a frequência em um intervalo de tempo? Então, a frequência foi de 10 elevado a 20 em um intervalo de tempo, na física, intervalo de tempo. Ó, olha só, mamãe mandou eu ir até a padaria. Qual foi o tempo que eu gastei? Mamãe vai fazer o seguinte, vai muito rápido, que eu tô, ó, de olho em você, hein? Ó, tô de olho, ó, vou contar no relógio, ó. Então, mamãe começou a contar no relógio, ó, tempo zero. Tempo zero. Aí você vai à padaria e volta da padaria. Mamãe fez tempo inicial, o tempo final, menos tempo o quê? Inicial. Só que o seu tempo inicial é zero, porque você não vai contar, né? Quanto tempo passou, sendo que o seu deslocamento começou a partir das 8h30, vamos dizer assim. Tá certo? Então, tempo zero. Tempo final, aí mamãe faz a continha ali, tá vendo? Ó, demorou, com quem que você conversou? Aí, né, lógico que você vai justificar aí o que aconteceu aí, tá? Então,
Nós temos também a frequência, é dada pelo número de voltas em um intervalo de tempo, gente. Olha só. Eu consigo achar a frequência. Importante, hein? Ó, importante. Por que isso daqui é muito importante? Porque isso aqui trabalha com conceito. Tá? Com conceito, que é o que eu falei para vocês do raio-x. Tá? Que são ondas eletromagnéticas e existe uma intensidade grande dessas ondas, um intervalo de tempo muito, muito, muito curto, e ela consegue passar por paredes, gente. Pensa numa coisa dessa. Tá? Pensa. Né? Por não uma parede muito espessa, né? No caso das ondas do raio-x, mas por uma parede, sei lá, um madeirite, né? Porque assim, professor, se for uma parede de uma espessura de concreto de, deixa eu ver aqui, de 30 centímetros. Assim, aí já, aí não, né, gente? Bom, mas, enfim, então, olha só, então nós temos informações aí, olha o conceito, para terminar, gente, estou terminando, tá bom? Então, vamos contar quantas ondas, ó, como que eu conto uma onda, tá? Eu começo a contar, olha, então aqui começou o pulso, ó, gente, aqui é o pulso, ó, importante, hein, gente, isso aqui é importante, ó, tá? Então, ó, começou aqui, ó, uma crista, ó, um vale, certo? Ó, e aqui, ó. Tá vendo? Ó, ó. Então, vamos contar, ó. Tá? Uma, ó, que eu vou fazer de outra cor, ó. Opa, 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 opa. Minha caneta tá rebelde. Tá rebelde. Vão contando aí, gente. Ó, olha aqui, ó. Vamos lá. Outro, ó, aqui o pulso, ó. Tá vendo, ó? Certo? Ó, tá? Aí aqui, ó, vou fazer tracejado. Vão contando aí, ó. Três, ó, outro pulso, tá vendo? Ó, tá? Ou o pulso começou aqui, né? Terminou aqui, mas tanto faz, né? Ó, ó. Quatro, tá vendo? Ó, olha só, gente. Tá vendo como é um exercício de Enem? Ó, olha só, eu colocaria com certeza isso daqui, ó. Mas, afinal de contas, quem sou eu na fila do pão, né, gente? Mas colocaria com certeza. Olha só. Tá vendo? Então, qual é a quantidade de frequência que aconteceu no intervalo de tempo? No intervalo de tempo, e eu estou terminando agora, nesse exato momento, nesses 2 segundos, tá? Então, quer dizer que eu consigo achar a frequência, eu consigo achar o período. Então, contando, qual foi o número de voltas completas no intervalo de tempo de 2 segundos. Então, vamos contar. Brincadeira de criança, hein, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Olha. Então, início do pulso, ó. Início do pulso, tá bom? Então, começou aqui, ó. Tá bom? Começou aqui. Então, a minha frequência vai ser 5, o delta T, tá? Tempo final menos inicial. Pensa que a gente sempre começa a leitura, ó. Pensa em mamãe que mandou você ir para a padaria e você teve que ir no intervalo de tempo muito rápido, que mamãe tá de olho. Ó, vai ficar aqui 2, que vai dar 2,5, tá? Tá? 1 dividido por segundo, intervalo de tempo, né, em segundos, e aqui é hertz. Agora é só substituir aqui, tá bom, gente? Ó. Opa, aqui, ó. Pronto, aplicamos todas as fórmulas, tá? Que a gente usa no estudo da onda. Importante, hein, gente? Importante. Tá bom? Importante esse conceito. E também acabamos de discutir todos os conceitos que envolvem nessa propagação dessa onda, tá? Então, até esse ponto aqui é o suficiente para vocês resolverem uma questão do Enem, tá? Esses conceitos até o exercício 4, ele é o suficiente, tá? E agora, como eu falei para vocês, eu vou interromper, vou acabar, terminar a aula, tá?
Então, foi um prazer estar com vocês. Eu vou colocar os exercícios. Deixa eu descartar aqui. Ai, eu acho que eu tô sozinha. Ah, não tô não. Pessoal, então é isso, olha, foi um prazer estar com vocês, tá bom? Então eu vou colocar lá no blog, até o final hoje eu vou conseguir colocar um link com 3 exercícios, os 3 que eu não resolvi aqui, que eu deixei para vocês fazerem, e vou deixar disponível até segunda-feira, tá bom? Acho que é muito tempo, né, gente? Segunda-feira? Né? Muito tempo, né? Não, vou deixar. Eu vou deixar, e aí na segunda-feira eu vou encerrar, e na terça a gente corrige, e na terça a gente vai falar sobre os fenômenos ondulatórios, mais conceito, uma revisãozinha do ano passado, tá bom? Então é isso, pessoal. Não esqueça de acessar o link é o que vai dar a sua presença na aula, tá bom? Fez a questão, respondeu o link lá, vou voltar a falar. Não copia da internet, tá bom? Não copia da internet, tenta fazer, coloca a sua dúvida lá, bonitinha, ou tenta, olha o que, assiste a aula de novo, para você aprender, tá bom? Isso vai fazer uma imensa diferença na hora da prova. Em janeiro a gente já não vai estar mais se falando, né? Porque janeiro já vai ter terminado as aulas, mas